Seja bem-vindo ao canal Hora da Filosofia. E o tema de hoje nós vamos falar sobre filosofia calvinista. O calvinismo é uma doutrina protestante oriunda da Reforma Protestante do século XVI, que tem como seu principal expoente o teólogo e estudioso francês João Calvino, nascido em Noyon, na França. Calvino teve maior parte do seu ministério exercido em Genebra, depois de ter sido expulso da França por conta da Inquisição Católica. Mas ele sofre a influência do luteranismo, de Martinho Lutero, que foi o primeiro reformador do século XVI e também o principal personagem aí que combateu as ideias da Igreja Católica, a venda de simonias, de indulgências e outras questões. Então Calvino acaba sendo influenciado, de certa maneira, pelo luteranismo. E é Calvino que sistematiza a doutrina da eleição e da predestinação na sua obra máxima, que é chamada As Institutas da Religião Cristã. É um compêndio teológico filosófico onde ele sistematiza a ideia de predestinação. É um erro dizer que foi Calvino o criador da doutrina da predestinação, porque a predestinação já era falada e estudada antes mesmo de Calvino, pelos patrísticos, pais da igreja, pelos filósofos escolásticos, e o principal deles é Santo Agostinho, que trouxe a ideia do pecado original, que é a base do pensamento calvinista. Tá? Então, o que diz a doutrina do pecado original, por Santo Agostinho? Que o homem tem por sua condição natural o pecado. Adão e Eva eram nossos representantes, nossos cabeças federais lá no Éden, e que quando eles transgridem a lei de Deus, esse pecado acaba então atingindo toda a raça humana, distorcendo a imago Dei do homem, a imagem de Deus. E essa imago Dei só poderá ser restaurada no sacrifício de Cristo. Sendo assim, então, o homem tendo o pecado original em si, ele não pode, em hipótese alguma, escolher a Deus, porque a sua condição natural de pecador é morte espiritual. E ele se baseia em Efésios 2:1 para dizer isso. O texto lá diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Então, se o homem está morto nos seus delitos e pecados, dentro da lógica da teoria da predestinação, ele não pode escolher. É Deus, então, quem o atrai através da pregação da sua palavra, e então o salva. Mas essa salvação está determinada antes da fundação do mundo. E aí um outro texto em Efésios, que é Efésios 1:5, diz isso. Então, o pecado original, que é a base também de um dos 5 pontos do calvinismo, chamado de depravação total. Temos 5 pontos do calvinismo: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Não vou entrar no debate dos 5 pontos do calvinismo e nem expô-los, isso pode ficar para um outro vídeo. Mas a base inicial para que a gente entenda o que é de fato o pensamento calvinista diz que o homem não tem condições de se chegar a Deus. Por quê? Porque ele é morto nos seus delitos e pecados, a não ser que Deus utilize os seus métodos para atrair esse homem. E um dos métodos é a exposição da palavra. Então, a doutrina da predestinação, dentro da sua sistematização, feita pelo teólogo francês João Calvino, causou certos desgastes aí ao longo da história do protestantismo. E causa até hoje. Como, por exemplo, nós podemos citar o teólogo Jacobus Arminius, que era calvinista e que depois passou a propagar a ideia do livre-arbítrio. E aí criou-se, então, a teoria oposta ao calvinismo, que é chamada de arminianismo. No cenário evangélico atual, isso causa certos debates e desgastes em relação a questões soteriológicas, melhor dizendo. Um pastor pentecostal recentemente, bastante famoso, fez uma crítica ao calvinismo. Eu cheguei a ver o vídeo desse pastor e confesso que, como historiador e filósofo, eu fiquei surpreendido com a fragilidade dos argumentos desse pastor. Ele pega um texto de Efésios capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: vós sois salvos pela graça mediante a fé. Ele pega essa primeira parte e diz que a fé é uma condição para o homem ser salvo.
Mas qualquer pessoa, sendo religiosa ou não, e eu não quero que você leve esse vídeo apenas para o aspecto religioso, mas para uma análise intelectual e filosófica séria, né? Tendo a ideia de que o texto bíblico é uma fonte histórica e filosófica que merece respeito, apesar de você ser religioso ou não, mas se você tiver um mínimo de interpretação, você vai ver que o texto lá diz o seguinte: vós sois salvos pela graça mediante a fé, vírgula. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então um texto, numa questão interpretativa básica, de exegese básica de textos antigos, diz que a fé não é um produto humano, ela vem de Deus. Então, o processo da salvação, quando o homem crê, dentro da nossa concepção humana, o homem crê porque quer. Na concepção divina, o homem crê porque Deus deu as condições para ele crer, porque antes da fundação do mundo, isso está em um outro texto de Efésios, que é o capítulo 1, versículo 5, diz que Deus elegeu antes da fundação do mundo aqueles que ele escolheu para a salvação. Por quê? Numa questão lógica, questão bem lógica, você tem um Deus que criou todas as coisas em 7 dias, no 7º dia ele descansou da sua obra, e na verdade essa palavra descansou é um erro de tradução, porque na verdade quer dizer que ele terminou a obra, porque Deus não pode descansar porque é um ser metafísico. Mas enfim, e aí então, como sendo soberano dessa criação, ele cria a sua obra-prima. A obra-prima da criação que é quem? Que é o homem. E aí então, dentro da concepção arminiana, o homem, que é criação de Deus, acaba em certos momentos da sua vida, ou na esmagadora maioria das vezes, condicionando Deus às suas vontades humanas. Essa é a concepção básica do arminianismo. O que, honestamente, falando em termos filosóficos e teológicos, não faz sentido nenhum. Porque se você tem um Deus que é soberano e criador de todas as coisas, como que a sua criatura tem poder de decisão maior do que o Criador? Logicamente, isso não passa no discurso filosófico, não passa no discurso teológico, muito menos se você for religioso ou não e analisar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, isso não passa de forma nenhuma. Eu posso até citar alguns exemplos para vocês. Bom, Jonas, quando foi convocado por Deus para pregar em Nínive, capital da Síria, ele se recusou, pegou um navio para Tarsis, que ficava na Espanha, e no meio do seu percurso, o navio que ele estava foi atingido por uma tempestade, os colegas dele pegaram ele, jogaram no mar, e aí ele foi engolido por um grande peixe e jogado na praia de Nínive. E ele pregou. Ou seja, isso mostra que a vontade de Jonas em nenhum momento foi respeitada, né? Que a vontade de um Deus soberano está acima da vontade de Jonas. Uma outra passagem é Jeremias. Jeremias questionando a Deus: Senhor, eu não consigo falar, eu não sei falar, não sei me expressar. E Deus virou para ele e falou: eu escolhi você para ser profeta antes da fundação do mundo. Mais uma vez, outro texto bíblico mostrando que a vontade soberana do Criador está acima da vontade da criatura. Então, eu acredito piamente que o calvinismo deve ser os nossos óculos para uma leitura séria teológica da Bíblia, tá? Tratando-se em termos de honestidade intelectual. Então a crítica que esse pastor pentecostal faz é uma crítica frágil, que mostra um total desconhecimento do tema, e onde ele pega textos antigos e tira do contexto para justificar suas próprias ideias. Mas o texto de Efésios 2,9 diz que a fé não é um produto humano, ela vem de Deus, ela vem pela graça. Graça, no grego koine, que foi escrito no Novo Testamento, significa favor imerecido, ou seja, é algo que você não merece, mas que Deus te deu. Por quê? Porque ele é misericordioso, então ele te concedeu, dentro da visão, né, calvinista, teológica calvinista. Então eu acredito que o calvinismo, sim, seja uma doutrina que merece ser estudada com cuidado. É complexa, não é fácil de ser entendida, não é fácil de você relacionar soberania de Deus com o meu poder de escolha, porque é importante fazer uma ressalva.
O calvinismo não nega que o homem escolhe. O homem tem um poder de escolha. No campo da salvação, ele não pode escolher, porque ele é morto nos seus delitos e pecados, e ele não pode escolher uma coisa na sua condição natural, a não ser o pecado. Mas ele tem poder de escolha em outras áreas da sua vida. Só que essas duas verdades, dentro do calvinismo, caminham juntas, o que é chamado de teologia de antinômio. São duas verdades dentro do compêndio teológico, que caminham paralelamente, né, e que nós não conseguimos compreender, porque, obviamente, nós temos uma mente finita, uma inteligência finita, então nós não conseguimos compreender essas verdades que transcendem as questões físicas. Então, eu acredito que o calvinismo seja, sim, uma doutrina bastante coerente com a questão filosófica e teológica bíblica. Eu acho que qualquer pessoa, sendo religiosa ou não, se estudar o calvinismo, vai ter essa mesma opinião, porque dentro de uma análise bem simples, nós podemos perceber que existe um Criador que domina sobre suas criaturas. Então, eu acredito que o calvinismo é, sim, a doutrina que nós devemos utilizar para interpretar o texto bíblico de forma soteriológica. E aí, eu quero ler com vocês um texto de Romanos, não leve isso apenas para o aspecto religioso, mas só para que vocês vejam como que esse pastor tem um nível de interpretação paupérrimo. 9:10 de Romanos diz assim: e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Aí vem o versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ou seja, esse texto está mostrando a soberania divina. Como que a soberania divina age em relação às nossas propostas, em relação às nossas escolhas, às nossas vontades. Então entenda o seguinte, o homem, desde os tempos mais remotos, cria deuses para que esses deuses estejam em coalizão com a sua vontade. Como se esses deuses ou Deus fosse uma espécie de garçom para servi-los no momento que eles querem. Só que a concepção de Deus, de um Deus soberano, não passa por uma análise frágil dessa. Não se vive isso dentro de um sentido de honestidade intelectual, filosófica e teológica. Então o texto de Romanos derruba toda e qualquer argumentação de que o livre-arbítrio ou a fé é uma condição para o homem ser salvo, de que o homem tem que escolher para poder ser salvo. Negativo. O homem só escolhe a Deus porque antes disso o próprio Deus escolheu. Aí tem um texto em João que deixa isso muito bem claro. João 15,16. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi para que vais e deis fruto. Então, essa é basicamente a proposta do calvinismo. Então, de forma religiosa ou não, ou filosófica, qualquer pessoa que lê o texto bíblico vai acabar concordando com o calvinismo, porque o calvinismo é a doutrina mais coerente em relação à soberania divina exposta na Bíblia. E então, para isso, eu quero indicar 2 livros para que vocês possam ler. O primeiro livro é do John Guirado, né, que é uma obra clássica do calvinismo e arminianismo. Aqui nessa obra, né, de Guirado, você vai entender o que é o calvinismo e o que é o arminianismo, que é a doutrina oposta ao calvinismo. Então eu indico essa obra. Se esse pastor tivesse a honestidade de ler obras antes de expor a sua opinião de forma bastante frágil, ele não teria falado tantas asneiras como falou. Essa é a primeira obra. A segunda obra é essa aqui, do já falecido pastor Paulo Anglada, que é Calvinismo, as antigas doutrinas da graça. É uma obra bastante interessante também, que vai te fazer entender o que é calvinismo. Indicando mais uma obra aqui, e eu vou pegar para vocês aqui, na verdade eu tenho elas aqui, mas eu não estou achando no momento. Tem uma obra chamada Teologia Arminiana, do teólogo arminiano Roger Olson, e uma outra obra chamada Contra o Calvinismo. Se você quiser pegar
obra de um teólogo arminiano para você ler, fazer comparações entre o arminianismo e o calvinismo, eu indico essa obra de Roger Olson, que é um teólogo arminiano bastante conceituado no meio teológico, e até o prefácio do seu segundo livro, que é contra o calvinismo, é feito por um teólogo calvinista chamado Michael Wharton. Então, se você quiser pegar aí um teólogo de peso arminiano para você fazer os seus contrapontos, suas análises, sua síntese, pegue o Roger Olson. Coisa que esse pastor, infelizmente, não teve a capacidade de fazer antes de tecer as suas críticas à doutrina do calvinismo. Tá bom? Pessoal, esse é o nosso vídeo. Ative os sininhos da notificação, vou fazer vídeos com mais frequência, tá? Para você receber aí a notificação quando os nossos vídeos forem postados, né? E deixe o seu like e o seu comentário aí embaixo, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.